Oiê, eu sou a Débora Vieira. E eu sou a Laura Zago. E esse é o Emoções em Movimento Podcast. Oiê, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Emoções em Movimento Podcast. Hoje o nosso episódio é para falar de um assunto que vocês pediram, né? Sim. Tava lá na nossa caixinha de sugestões, que é o tema da ansiedade, né? Então a gente pensou assim, como falar de ansiedade? Porque, querendo ou não, é um assunto que todo mundo já sabe, né? Tem muita informação, as pessoas vivem na ansiedade. Então é um assunto que a maioria das pessoas, assim, tem essa familiaridade, né? Nesse assunto. Então a gente pensou e estruturou, assim, formas de tentar falar sobre isso. Acho que vai ser até um episódio um pouco mais interativo, né? Com situações aí que aconteceram. Sim. Né? E eu acho que a gente podia começar falando de alguns dados, né? Só pra gente... Por que a gente trouxe isso? Só pra gente exemplificar o quanto a ansiedade, ela se tornou algo... a ansiedade em si e os transtornos de ansiedade, algo comum na sociedade que a gente atualmente vive, né? Então, de acordo com uma pesquisa divulgada pela OMS em 2017, o Brasil ele foi considerado líder em prevalência de transtornos de ansiedade. Né? Eu lembro até que nessa época que saiu esse resultado foi um burburinho, né? Nas redes sociais, você lembra? Então é um dado aí que até gerou uma grande repercussão. E aí a gente pegou um outro dado de um livro das terapias contextuais, que ele traz, né, que 7,3% da população mundial preenche os critérios de diagnóstico de um ou mais transtornos de ansiedade, né? E daí, se a gente aumenta a lupinha, faz um outro recorte, a gente vai ver que 20% da população de São Paulo ela preenche os critérios diagnósticos de um ou mais transtornos de ansiedade, né? E vale lembrar que talvez esses dados tenham sido alterados atualmente por conta da pandemia, né? De todo o contexto que a gente está vivendo. Sim. Né? Eu acho que, de acordo com esses dados que a gente falou, a gente pode pensar também que quando a gente fala, né, de transtornos ansiosos, a gente precisa colocar uma lupa grande ali, né, na nossa sociedade. Que tipo de sociedade a gente vive, né? E aí a gente fala da nossa relação com o trabalho, a gente fala da relação que a gente tem com a desigualdade social, com questões básicas de qualidade de vida, que a gente sabe que aqui no Brasil a gente fala de um recorte muito desigual. Então tudo isso, né, vai interferir ali na nossa saúde mental, que vai interferir nesse sofrimento que a gente tem, né? Sim. Eu acho que isso é importante a gente considerar, né? Porque tem todos esses dados, mas eu acho que tudo isso que você falou é muito importante. Cabe muito em tudo isso. Sim, porque é isso, né? Às vezes a gente vê um dado, mas a gente precisa entender também o que tá por trás, né? E aí, por mais que a ansiedade é um tema extremamente atual e que tem uma demanda extremamente alta, ao mesmo tempo parece que falta informação sobre o que é ansiedade. Porque parece que todo mundo sabe, mas ao mesmo tempo ninguém sabe o que é teoricamente. E aí eu queria te perguntar isso, Laura. O que é teoricamente? Vou jogar pra você o que você vê como você descreveria essa ansiedade. O que é a ansiedade? Tá. Eu acho que a gente pode primeiro falar de uma forma geral, né? O que é. Então, eu diria que é um conjunto de respostas que elas vão ser ativadas, que a gente vai ter, de acordo com o que está acontecendo no nosso ambiente. Então, o que seria esse ambiente? Trabalho, dentro de casa, situações no trânsito. Então, qualquer situação que a gente vive ali. E também junto com
os nossos eventos internos, que a gente vai chamar assim, né? Então, o que são os eventos internos? A nossa história de vida, a nossa experiência, como a cultura pode influenciar nisso, né? Evolutivamente, como foi passada essa questão da ansiedade. Então, a gente pode pensar que a ansiedade vai ser esse conjunto de respostas que a gente tem devido a tudo isso. Então, é um fenômeno muito complexo. E a gente vai ver que cada pessoa, apesar da gente ter ali algumas coisas que acontecem que são bem comuns, cada pessoa vai presenciar de um jeito, né? E a gente pode ativar a ansiedade em situações muito diferentes, dependendo do que foi aprendido, né? Então, por exemplo, para você, pode ser algo muito difícil enfrentar alguém ou falar, demonstrar a sua opinião no ambiente de trabalho. Porque, não sei, de repente, anteriormente, você teve uma situação muito difícil, ou aconteceu alguma coisa, então você aprendeu ali que é muito difícil fazer isso. E pra mim deve ser mais tranquilo, porque eu não tive esse tipo de experiência, eu não aprendi, eu não me relacionei dessa forma com o trabalho. Então é importante a gente lembrar que cada um vai ativar de formas diferentes aí esses processos, né? E eu acho que vale também da gente falar algumas coisas que acontecem que são comuns na ansiedade. Como que você descreveria, assim, algo que é comum? Você diz comportamento? Acho que a gente pode falar, tanto porque tem isso, né? Tanto de comportamentos quanto também de sintomas físicos que possam acontecer. Sim. Olha, eu acho que isso também acaba sendo muito relativo. Porque, como você mesmo falou, vai depender do contexto, da história da pessoa. Mas tem algumas coisas que são mais comuns, né? Tanto sintomas físicos, que é taquicardia, coração acelerado, hiperventilação. Que é, né, quando a gente tem aquela dificuldade de respirar. Isso. Um padrão meio irregular ali na respiração. Isso, que tem gente até acha que tá perdendo o ar, né? Falta de ar. É muito comum, né? Sim. Não conseguir respirar. Eu acho que também é um sintoma muito comum, que é a famosa suadeira. Estou suando frio, né? As pessoas falam. Sim. Então, eu acho que tem alguns sintomas que são extremamente comuns. Você lembra de mais algum? Acho que a gente pode falar tensão muscular, Sim. né? Então, a gente acaba tensionando algumas partes, assim, do nosso corpo. Inclusive, até depois que a gente passa por aquele período, a gente pode até sentir alguma dor, né? Então, é comum as pessoas ficarem com dor no ombro, em outros músculos, assim. Tem algumas pessoas que até trava o maxilar, né? Sim, isso acontece bastante, né? Fica mordendo ali, que pode ocasionar dor de cabeça, e a gente entra em outras coisas também. E eu acho que também algumas questões ali, dor de barriga. Famoso, né? Clássico. Um clássico. Como eu esqueci desse clássico? Então, acho que alguns fenômenos assim pode acabar acontecendo, né? E tem outras coisas comportamentais, né? Sim. Que aí eu acho que são até mais fáceis da gente nomear, falar, talvez. Então, é quando a gente acaba fugindo das situações, então a gente vai criando ali coisas dentro da nossa cabeça para evitar passar por aquela ameaça, por aquele desconforto, pela ansiedade, né? A questão de controle, que ela é muito ligada à ansiedade, então a gente tentar manipular de todo jeito algo que é incontrolável, né? Que não tem como manipular. A gente acaba entrando nesse processo de sofrimento. Mas é controlar cada passo que a gente dá para prevenir aquele tipo de ameaça. A gente pode paralisar, né? Também é algo muito comum que acontece. Então, frente a alguma ameaça que surge ali, a ansiedade, a gente pode também, uma reação é simplesmente parar. Né? Acho que são essas, assim. Você lembra de mais alguma? Você foi falando e eu fiquei pensando também que eu já vi também algumas pessoas com sintomas. Em vez de paralisar, ela se joga pra cima da situação. Então, eu acho que eu conheço muitas pessoas que fazem isso. Em vez de travar, ela só se joga e depois que pensa nas consequências. É aquilo de luta e fuga, né? Então, algumas travam e as outras metem a cara.
como também pode ser aí uma resposta dessa ansiedade. Sim. E aí, se a gente for olhar evolutivamente para essa ansiedade, né? Para que ela serve? Para que você acha que a gente tem ansiedade? Né? Que é algo que as pessoas veem como algo tão ruim. Evolutivamente, eu acho que esse termo já diz tudo, né? Ela serve pra gente evoluir, ela tira a gente do nosso lugar. Então, eu vejo a ansiedade muito como um sistema de autodefesa. Então, eu vejo a ansiedade como uma proteção. Então, para livrar a gente dos perigos. Então, evolutivamente, eu vejo dessa forma. Então, imagine os homens das cavernas. Se não existisse ansiedade, como que eles se protegeriam, sabe? Tá indo, sei lá, pescar, caçar. Então a ansiedade é pra deixar ele alerta e se prevenir de todos os perigos que realmente tinha ali em volta. Então, pensando nessa parte evolutiva, eu vejo muito dessa forma. Então ela é um sistema para nos proteger. E eu acho legal você trazer isso, porque até o que acontece no nosso corpo, né, diz muito sobre essa proteção. Então, quando a gente está passando por alguma situação, assim, de alguma ameaça, né, o nosso corpo, ele passa a distribuir mais oxigênio, né, e ele manda uma mensagem para os músculos falando, cara, agora a gente vai precisar agir, né, e nisso, algumas funções básicas, né, quando a gente pensa... algumas funções essenciais, né, de digestão, de excreção, de reprodução, elas vão sofrer uma pausa, né, e aí o nosso corpo começa a agir, começa a se movimentar para se livrar dessa ameaça, e pode acontecer tudo aquilo que a gente falou. Então, até como o nosso corpo reage a isso, também é de uma forma de proteção, ele se prepara para lidar com aquilo, né, então, evolutivamente falando, eu acho que a ansiedade, ela serviu pra gente... sobreviver enquanto espécie, né? Imagina, você trouxe os homens das cavernas, imagina você ter que sair para caçar e não pensar que de repente pode vir, sei lá, um leão ali e te ameaçar, né? De alguma forma tirar a sua própria vida. Então ele precisava caçar, mas ele também precisava pensar nos possíveis riscos. Como que eu faço para ou evitar ou lidar quando isso acontecer. Então, a ansiedade, ela tem muito esse papel, né? A nossa vida é importante. Exatamente. Então, vou precisar defender ela de alguma forma, né? Você foi falando e me veio muito na cabeça uma pessoa tendo crise de ansiedade. Porque aí você foi falando sobre como o corpo age e eu fiquei pensando o quanto que uma pessoa que está em crise de ansiedade, o corpo dela tá trazendo isso, tipo, foge, corre... se movimenta, você tem um leão do seu lado, só que na real não tá acontecendo nada assim, então nada comparado a um leão te atacando, mas o quanto que teu corpo tá mandando toda aquela informação de corre, tem um perigo, e às vezes a situação é muito pequena pra tudo que o corpo traz. E aí o quanto que se fosse uma situação diferente, aquilo era normal. Se realmente tivesse um leão ali, tudo aquilo que o corpo tava trazendo era normal, era até ótimo, porque aí era o que ia salvar a tua vida. Só que aí a sensação que as pessoas descrevem a crise de ansiedade é muito mais uma sensação de quase morte, né? Sim. Não é uma sensação de... é minha vida, estou lutando por ela. Não, é tipo, eu tô morrendo, não sei o que fazer. Tá difícil ficar aqui, né? Sim. E eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é a gente trazer também esse conceito de ansiedade para o mundo que a gente vive, né? Que é um mundo com vários estímulos. E assim como a gente aprendeu ali evolutivamente que na hora que a gente fosse caçar, a gente precisava tomar alguns cuidados, a gente também foi associando a ansiedade a outras coisas, a possíveis ameaças, né? Então a gente foi aprendendo que existiam muitos estímulos de ameaças no ambiente que a gente vive, né? Então é um conceito ali que a gente desenvolveu através da nossa história de vida, das experiências que a gente teve, da relação que a gente começou a ter enquanto ser humano um com o outro, da cultura que a gente vive. Então tudo isso foi intensificando, né, esse processo de aprendizagem do que é essa ansiedade.
até a gente chegar ao momento onde temos muitos riscos, né? E até situações que a gente nunca passou, a gente vai encarar aquilo como um risco à própria vida, né? Ou até quando a gente fala dos nossos pensamentos. Então, quando a gente tem algum pensamento que ele é imoral, né? O quanto isso vai causar ansiedade. Sim. Porque é um risco, né? Então, como a gente foi associando e aprendendo através disso a ter outros estímulos ali de ansiedade. Sim. Mudou totalmente, né? Uhum. E aí eu acho que a gente pode trazer uma situação também, né? Onde isso acontece, assim, vamos pensar ali na entrevista de emprego, né? Que é um negócio que acontece com todo mundo e é um negócio hiper aversivo. Muito, nossa. A gente pode ficar horas ali, né? Sim. Conversando sobre entrevistas de emprego. Daria outro episódio. Mas vamos pensar nessa situação em que eu acho que ela é bem comum, né? Nas nossas vidas. Então, de repente, uma pessoa associou, aprendeu ali que aquele resultado daquela entrevista ele precisava passar porque senão ele seria um fracassado, né? Ou seja, é um risco ali. E aí ele vai começar a pensar tudo que ele pode fazer para conseguir passar nessa entrevista, né? Então a gente pensa, se ele perguntar isso, como que eu posso responder? E se eu responder isso, ele não gostar, para onde eu vou? Né? A gente vai pensando em várias coisas. E se de repente acontecer isso, como que eu lido? E aí a gente fica numa bola de neve de pensamentos e a gente tenta prevenir uma situação que a gente não sabe se vai acontecer não. Então a gente entra no paradoxo. Porque podem ser muitas coisas e a gente pode ter uma solução para várias coisas e a gente entra naquele ciclo de preocupações e tenta controlar algo que é incontrolável, porque a gente não tem acesso, né, a esse futuro. Então isso vai gerando uma série de coisas e o nosso corpo vai entendendo que, existe uma ameaça forte aqui, né? Então vamos se preparar. E aí a gente vai entrando nessa bola de neve, né? Sim. E o quanto isso é comum, né? Muito. É muito comum. Nossa, parece que tá contando como foi minha entrevista. E aí eu acho que a gente pode trazer para um outro ponto de, dependendo de como as pessoas vivenciaram isso, ou da relação que elas têm com o trabalho, ou como que é se expor para alguém de fora, isso pode mudar, né? Sim. A gente pode ter ansiedade de outras coisas, de outras menos. Isso é muito singular de cada um, né? Eu, em entrevista de emprego, nunca tive dificuldade alguma. Porque aí eu consigo me sair bem, porque minha cabeça é muito rápida nisso. Então, se a pessoa fala uma coisa, eu já fico, não pensei nisso, mas eu consigo pensar agora. E aí já vem a resposta automática. Então, a minha ansiedade me deixa alerta. Então, eu consigo responder muito rápido. Ou eu presto atenção no que está acontecendo ao redor, e aí eu já consigo rebater na hora. Então, a minha ansiedade era muito voltada para outras coisas. Para isso, eu não tenho dificuldade alguma. E como você falou, é muito subjetivo isso, né? Para cada pessoa vai ser de uma forma. E eu acho muito legal você falar isso, porque a gente puxa um outro ponto, né? Porque a ansiedade, ela vai te deixar alerta. Mas eu talvez passar nesse emprego aqui é algo importante pra mim, então eu preciso prestar atenção no que eu tô fazendo. Exatamente. Mas ao mesmo tempo, o que te fez não mergulhar nesses pensamentos foi a conexão que você tava ali na entrevista, né? Então você tava se conectando com o que ele tava falando. Sim. Né? Isso te fez pensar em outras respostas. O quanto que na ansiedade a gente acaba se conectando com o futuro, com o que tá passando na nossa cabeça, com outras coisas, e a gente acaba esquecendo de se conectar com o que tá acontecendo, né? Então, algumas das formas que a gente pode, né, se voltar é justamente isso, se conectar com coisas palpáveis que estão acontecendo naquele momento, né? Sim, exatamente. E me fez lembrar de outra coisa. Teve uma vez que eu fiz uma entrevista coletiva. Então, até então, eu nunca tinha feito entrevista nenhuma coletiva. Então, tipo, acho que tinha eu e mais umas 40 pessoas na mesma sala.
E aí, pra eu não ficar tão ansiosa, eu ficava pensando, vou focar na pessoa que eu vejo aqui nesse ambiente que é mais inferior do que eu. Do seu, que você julgou, assim. Que eu julguei mais inferior. Porque, por exemplo, acho que eu tinha 18 anos. Eu era muito novinha, então a experiência que eu tinha era mínima. E tinha gente de 40, 50 anos concorrendo o mesmo cargo. Então, eu falando... a gente tinha que falar um pouco sobre nós, né? E eu quero ser psicóloga. Eu pensando, vou falar que eu quero ser psicóloga. E programando tudo na minha cabeça. E, tipo, prestando atenção no que ele tava falando e programando o que eu ia falar. Aí uma pessoa pegou e falou assim, eu sou psicóloga formada, faço não sei o que, pós e não sei aonde, lá. Aí eu fiquei, pronto, com essa eu não posso concorrer. Aí eu fui, como a gente vai categorizando, sabe? Tipo, opa, preciso falar melhor do que essa pessoa. Se eu falar melhor que essa pessoa, eu passei. Então eu fui categorizando as pessoas, tipo assim, essa é muito boa, essa é mais ou menos, essa daqui tá palha comigo, essa daqui é inferior. E aí isso foi o que me acalmou, foi o que me fez voltar pra esse lugar de presta atenção no que tá acontecendo, vai dar tudo certo. E tipo, eu passei nessa entrevista e eu acabei nem ficando no emprego. Eu tava tão ansiosa em passar, eu passei, mas eu não fiquei. Mas foi o que eu consegui fazer pra voltar pra aquele lugar de calma. Tem muita gente, mas você também é capaz. Vai dar tudo certo. Talvez não fiz da forma correta, mas foi o que funcionou ali pra me acalmar. Sim. Porque provavelmente, se eu não tivesse me acalmado, eu ia falar um monte de abobrinha, ia dar muito errado. Por conta dessa ansiedade. Você sabe uma estratégia que eu tenho também? Quando eu tô em algum lugar, ou que eu tô percebendo que, sabe, a ansiedade tá atacando de uma forma diferente, eu foco no tênis das pessoas. Né? Então eu fico. E aí eu posso fazer de dois jeitos. Ou eu fico assim, vou contar quantos tênis pretos eu tô vendo aqui. Ou eu olho pro tênis e tento, tipo, descrever o trabalho da pessoa, o jeito da pessoa, só olhando pro tênis, assim. Ou tento descrever o tênis na minha cabeça. Então, são coisas que também me fazem conectar, né, com o que tá acontecendo aqui, pra eu não só grudar nesse pensamento, mas também grudar em outra... Ou me focar ali no que tá acontecendo no aqui agora, né? Sim. E você tem uma situação assim que você acha que a ansiedade te paralisou? E alguma que ela possa ter te ajudado? Olha, eu acho que a ansiedade me paralisa assim de início. Então eu acho que o meu maior problema com a ansiedade, assim, no sentido de me paralisar, é porque eu fico me inferiorizando. Então eu fico tipo, eu não vou conseguir, não vai dar certo, não vou. E aí eu travo na minha cabeça. Só que quando eu tiro de dentro da minha cabeça e coloco realmente pra fora, dá tudo certo. Então, vou contar uma situação que não sei se me atrapalhou ou me ajudou. Mas teve um semestre da faculdade que nós estávamos... primeiro dia de estágio. E aí era um estágio no ambulatório. E aí a gente foi conhecer o ambulatório, conhecer tudo. E aí a professora pegou e falou assim, olha, na semana que vem a gente vai iniciar os atendimentos e eu preciso de 2 voluntários. Então o atendimento vai ser em dupla e eu preciso de 2 voluntários. E aí, beleza, né? Ela explicou tudo. Quando foi no final da apresentação, eu, muito ansiosa, virei para ela e falei assim, professora, mas esses 2 voluntários a senhora vai escolher ou a gente precisa se voluntariar mesmo? Aí ela, pode ser você. Meu Deus! Ai, fiquei nervosa só de você falar. Aí eu travei e eu fiquei... Eu? Ela, pode ser você. Você já tem dupla? E eu tinha uma dupla. Só que aí uma outra pessoa tão ansiosa quanto eu pegou e falou assim, eu vou atender com ela. E tipo, eu fiquei, cadê minha dupla? Por que eu fui ser tão ansiosa? Então, tipo, inicialmente eu achei que me atrapalhou muito. Só que óbvio que agora que eu olho toda a situação, eu vejo quanto que aquilo foi muito bom pra mim. Porque eu fiz dupla com uma pessoa diferente. Então eu conheci uma nova forma de ver toda a situação. Eu acho que eu fui muito privilegiada, então acabou me ajudando, porque eu fui a primeira pessoa dos integrantes do grupo a atender. Então eu atendi com a professora. Então, tipo, eu vi a forma que ela atendia. Deu toda uma diferença no atendimento. Então, eu tava com a mestra ali, então eu aprendi tudo da forma correta. O pessoal que não se voluntariou
teve um pouco mais de dificuldade. Então eu percebi que aquilo me ajudou muito. Mas inicialmente eu pensei, pronto, me lasquei. Por que eu fui fazer isso? Eu e minha boca grande. Então eu acho que, num todo, a minha ansiedade, ela não me atrapalha tanto. Ela mais me ajuda porque eu consigo ter esse pensamento, assim, um pouco mais rápido, que eu consigo desenrolar. Então eu acho que ela mais me ajuda do que me atrapalha. E você, tem alguma situação pra contar pra mim, pros nossos telespectadores? Tenho 2 situações, assim, que aconteceu. Pra mim, a ansiedade, ela sempre veio com uma carga muito negativa, assim, sabe? De ter crise de ansiedade, de paralisar, né? Então, a ansiedade, pra mim, ela sempre veio dessa forma, né? De uma forma mais pesada, assim, posso dizer. Então, eu lembro de uma situação que antes... Eu devia ter uns 17 anos, 16 anos, por aí. E eu fazia um técnico em marketing. Olha aí, a rainha do não se expor, de não falar em público, se inscreveu num técnico em marketing. E aí eu lembro que no primeiro momento ali, a gente tinha que apresentar um trabalho, que a gente fazia sempre um trabalho grande no final de cada módulo. E a gente tinha que apresentar esse trabalho. Então eu tava no primeiro módulo, tinha que apresentar um trabalho grande. Só que até então a professora não falou que esse trabalho seria apresentado para todos os módulos. Eu achei que a gente ia apresentar na sala ali, já tava me preparando para poucas pessoas e tudo mais. De repente eu chego, tava todos os módulos do curso de marketing lá, com todos os professores. Caramba. Aí a minha cabeça já foi pro saco, né? Já comecei a ficar muito nervosa. Meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir falar o que as pessoas vão achar de mim. Começou a passar várias coisas e pensar em vários cenários na minha cabeça. E aí, pra minha grande alegria, o que aconteceu? Meu grupo foi sorteado para ser o primeiro a apresentar. E eu era a primeira pessoa a falar. Então aquilo foi muito ruim. Foi muito ruim. A gente chegou na sala, tava todo mundo ali. E quando eu olhei pro slide, olhei pra professora, ela falou, pode começar, eu travei. Sabe quando dá tela branca? Eu esqueci tudo que eu tinha pra falar. E aí eu olhava pra ela, olhava pro slide, olhava pro meu grupo e eu ficava assim, numa situação horrível, foi horrível. Pra mim durou 1 hora essa situação. E eu lembro da professora falar assim, calma, tá tudo bem. E eu pensar na minha cabeça, não tá tudo bem. Tá todo mundo aqui na minha frente, já era. E aí uma amiga minha teve assim essa sacada que tava muito difícil pra mim. E ela começou a falar. Aí ela foi falando, aí eu fui me acalmando. E aí depois eu consegui puxar o gancho dela, entrar. E aí eu consegui apresentar o trabalho. E aí foi tranquilo depois desse primeiro momento. E na minha cabeça pareceu que todo mundo tinha percebido, sabe? Que todo mundo ia achar que eu ia ser uma péssima profissional, sabe? Que eu não tinha dado conta, que como que eu não tinha conseguido falar aquilo em público. E depois, conversando com os outros colegas, assim, de outros módulos, ninguém me percebeu, porque assim, tava todo mundo pouco se lixando. Não é pro que tava acontecendo pro trabalho. Só tava lá porque nem ia ter aula aquele dia mesmo, então tava todo mundo lá. Então, como às vezes a gente cria cenários terríveis na nossa cabeça, sim, quando na realidade, para as outras pessoas, aquilo não aconteceu dessa forma, né? E muitas vezes é isso que faz a gente travar, né? Sim. Pensar no que o outro tá pensando, o que o outro vai achar, em como o outro tá te vendo ali. Tentando adivinhar uma realidade que não tem nem um pouco a ver com a realidade do outro. Exatamente. E eu acho que tem uma outra questão, assim, que a ansiedade apareceu na minha vida, que essa eu posso falar que foi uma ansiedade boa, né? Que foi uma vez na escola, a gente tinha que apresentar um trabalho que
que era aqueles trabalhos que você tinha que ler o livro e depois contar, sabe, a história do livro. E aí a professora passou nas férias. O que aconteceu? Você acha que eu li? Claro que não. Não li. E aí, faltando, assim, uma semana pra voltar e pra gente apresentar os trabalhos, eu mandei mensagem pro amigo meu e falei assim, então, você leu? Ele falou, não. Daí eu fiquei extremamente ansiosa. Eu falei, e agora? Como a gente vai fazer? E aí me deu uma ansiedade, assim, um desespero, porque eu queria ir bem, eu queria, sabe, fazer o trabalho, era aquilo que a professora tinha proposto, eu queria fazer, só que eu não tinha lido. Então a ansiedade, ela me deu um gás de o que a gente pode fazer agora, o que a gente tem agora. Então a gente ficou lendo o resumo por capítulo e a gente leu o livro inteiro assim. E aí... E a gente naquela adrenalina, né? Todos aqueles julgamentos, porque você não fez isso antes, isso é irresponsável, um monte de coisa passando. E aí a gente apresentou o trabalho e a professora falou que foi o melhor trabalho daquele livro que ela já leu, que a gente conseguiu resumir e contar tudo o que aconteceu no livro. Foi maravilhoso esse dia. A gente deu muitas risadas. Mas outra coisa, né, de como que essa ansiedade tem o poder de, muitas vezes, de ação também. Sim. Ela tem um poder de paralisar, mas ela tem um poder de agir. Então, acho que foram essas duas situações, assim, que aconteceram. Nossa, isso me fez lembrar de uma outra situação que eu vivi na faculdade. Então, teve um semestre que a gente precisou fazer um trabalho bem grande. Então, todo semestre tinha um trabalho muito grande pra fazer, né? E aí, era pra gente entrevistar um profissional da área da psicologia e cada um ia pegar de uma... Ai, qual é o nome? De uma área? Isso, obrigada. De uma área específica. E aí, a gente tinha que visitar esse profissional ou visitar uma ONG, alguma coisa nesse sentido. E aí, a gente tentou o profissional, não conseguimos. E aí a gente fechou pra ir visitar um presídio. E aí acabou dando tudo errado. E faltava, sei lá, 1 semana e meia pra gente entregar o projeto. E aí a gente precisava falar sobre alguma coisa. E a gente falou, vamos falar sobre uma corporativa de lixo. Sobre processos recicláveis. E aí um dos nossos colegas do grupo falou assim, deixa que eu monto todo o trabalho. Não se preocupem com isso, porque eu vou montar tudo. Então eu conheço uma cooperativa e eu vou montar tudo. E ele montou todo o trabalho, só falou assim, estudem isso. E aí eu não consigo, eu acho que a ansiedade me trava nisso. Se você fala, Débora, faz isso, só pra eu fazer. Eu não consigo, eu preciso entender aquilo pra eu fazer. E aí eu fiquei, eu não vou só falar isso que ele falou pra eu falar, porque eu não consigo. Peguei o trabalho todo, li ele inteiro. E aí assisti um vídeo no YouTube sobre aquela cooperativa. E aí chegou o dia da apresentação. E aí todos os grupos apresentando e eu na minha cabeça, vai dar merda. Eu vou travar. A gente, como um grupo, vamos travar. E aí beleza, foi a apresentação. A gente chegou lá na frente. Eu não lembro qual era a minha posição de falar. E aí esse amigo que fez todo o trabalho, ele começou a falar. E ele desenrola muito. E aí ele começou a falar. E aí quem falou depois dele travou. Aí eu falei assim, eu vou puxar o gancho porque essa pessoa não vai destravar. Aí fui, como eu tinha lido o trabalho inteiro, destravei e puxei aquilo. E aí comecei a falar. E aí basicamente eu e ele apresentamos o trabalho. Tinha, sei lá, 8 pessoas, só eu e ele apresentamos. E aí a ansiedade me ajudou mais uma vez, porque eu não sabia nada daquilo. E aí eu falei como se eu tivesse visitado a cooperativa. Então olha gente, a gente entra, tem isso, tem aquilo, não sei o que. Eu desenrolei tudo como se eu tivesse lá. Eu fiquei, nossa, parece que eu fui. Mas porque você estudou, você leu, você viu. Sim, eu assisti o vídeo. Então, pra mim, é como se eu realmente estivesse lá. Então, mais uma vez, a ansiedade me ajudou, porque eu acho que eu sei como eu funciono. Então, se eu não fizesse isso, provavelmente eu ia travar, igual algumas pessoas travaram ali. Então, e a professora falou assim, nossa, a melhor apresentação de todas. E eu fiquei, que bom, né? Que bom. Obrigada, ansiedade. Maravilhoso. E a gente trouxe aqui também algumas histórias, né? A gente pediu no Instagram. Então, pra quem não segue a gente no Instagram, siga Emoções em Movimento Podcast, porque a gente pediu lá
para vocês mandarem situações em que vocês achavam que a ansiedade tinha atrapalhado ou que talvez ela tinha ajudado de alguma forma. Né? Então a gente vai ouvir um pouquinho dessas situações. Olá pessoal, tudo bem? Minha história é o seguinte. Uma vez, na faculdade, primeiro ano de faculdade, eu fui fazer a prova. A faculdade era dividida em 2 semestres. Cada semestre tinha seu peso e cada semestre tinham 2 provas. Prova final da matéria, eu precisava tirar 2,5 para passar, tinha ido muito bem nas outras provas. E um amigo meu precisava tirar 8. Antes da prova me juntei com ele, ensinei toda a matéria para ele, tudo certinho. E na hora que começou a prova, eu precisava de tão pouco ponto que eu comecei a ficar nervoso, pensando se eu não conseguir tirar o ponto. Precisava de 2,5, fiz a prova, entreguei a prova, perfeito. No dia da vista da prova, fui pegar minha prova e meu amigo pegou a dele. Ele precisava tirar 8, ele tirou 8 e passou. Eu precisava tirar 2,5, fiquei todo nervoso na hora de fazer a prova, porque era pouco, fiquei nervoso pensando se eu não conseguisse. Deu ansiedade, tudo. Não consegui, tirei 1,5, tive que fazer prova substitutiva. Ele que precisava de 8 passou direto na matéria. Meu, que situação, né? Nossa, eu não sei nem o que dizer. Mas eu acho que essa situação, ela acontece muito, né? É muito comum. Né? Às vezes a gente precisa de uma nota muito grande e a gente nem esquenta a cabeça, né? Né? Precisa de tanto ponto, e às vezes quando a gente precisa de pouco, vem aquele medo de ir sim. Né? E se não passar. E eu achei legal desse relato que ele foi contando que passou pela cabeça dele durante a prova, né? E ele ficou tão apegado naquele pensamento, que ele nem deve ter se focado ali na prova. Né? Até porque ele falou que ensinou o amigo toda a matéria. Ele sabia. Então, ansiedade, nossa. Estamos rindo com respeito, né? Eu acho que é um riso mais de nervoso, né? Eu não sei o que eu faria no lugar dele. Já pensou? É uma situação difícil, né? Mas dá pra gente ver, assim, como que a ansiedade, se a gente se apega muito nesses pensamentos, o quanto ela pode ser um problema pra gente, Sim. né? Então, o quanto que atrapalhou ele ali, teve que fazer a prova substitutiva. Então, mais uma vez que a gente viu que a ansiedade, ela pode ser um problema, né? Se é algo bem ruim, trazer vários problemas pra nossa vida. Sim. Vamos para a próxima? Vamos. Olha, na minha cabeça, eu tenho 2 tipos de ansiedade. Uma que é negativa e uma positiva. E por incrível que pareça, eu consegui encontrar mais exemplos na minha cabeça quando eu estava pensando aqui para gravar o áudio, de situações em que a ansiedade me gera coisas positivas do que negativas. Então, quando eu tenho uma ansiedade positiva, ela serve, sim, para me preparar melhor para algumas reuniões, para eu antever imprevistos que possam surgir, eu conferir alguma coisa que eu preciso enviar, que eu preciso checar. Então, acho que por eu não ser uma pessoa desesperada, esse tipo de ansiedade, ela me traz uma questão até positiva, sabe? Ela me extrai coisas positivas que eu tenho de mim, assim. Então, normalmente no trabalho, alguma prova da faculdade que eu precisava estudar mais, esse tipo de ansiedade sempre me ajudou a garantir que as coisas fiquem certas ou que deem certo. A ansiedade negativa, ela me deixa mais letárgico. Então, eu tenho as mesmas preocupações em antever imprevistos, enfim, só que eu não consigo agir da mesma forma de quando eu tenho ansiedade positiva, porque me gera um sentimento ruim, eu fico desmotivado, eu postergo para fazer isso, e eu não sei diferenciar muito bem quando eu tenho uma e quando eu tenho outra. O único paralelo que eu consegui traçar é que normalmente quando eu tenho essa ansiedade negativa são em situações onde eu fui tratado mal.
Então, uma área específica que eu atendo no trabalho, que são pessoas muito difíceis de lidar. Eu tenho essa ansiedade negativa, tive um processo de TCC também conturbado, que o orientador era muito ríspido, então eu também tive essa ansiedade negativa. Então, acho que esse é o único paralelo assim, que eu consigo traçar para quando eu tenho uma e quando eu tenho a outra. Ai, eu adorei. Ele definiu a forma que eu que eu também reajo. Você se sentiu próxima? Sim, me senti, olha, aquele negócio de aceitação, sabe? Mas ele foi falando, e eu acho que ele falou algo que é muito importante também, que cabe a gente falar, que é sobre a procrastinação, né? Que a procrastinação faz parte da ansiedade, então é um sintoma da ansiedade, né? Então tem muitas pessoas que sentem ansiedade e aí, em vez de ficar muito acelerado, ela trava tudo e aí não consegue fazer uma coisa ou outra, porque realmente fica procrastinando. Aquilo traz tanta angústia que a pessoa entra nesse processo de procrastinação e daqui a pouco eu faço. Não, quando eu terminar de fazer o que eu tô fazendo aqui, eu faço. E aí acaba não fazendo e vai só empurrando com a barriga e... Porque aquilo realmente gera muita angústia, né? A pessoa fica muito ansiosa e gera muita angústia. E eu acho que é muito importante também, trazendo esse ponto que você trouxe, né? Da gente olhar para essas situações, né? Sim. Então, quando a gente tá procrastinando, ou que a gente sente que tá meio travado, o que tá acontecendo? Né? É importante a gente também ter esse autoconhecimento. Sim. O que a gente tá passando? Então, no áudio, né, ele fala aqui que percebeu que situações onde ele não é tratado da forma certa, tratado de uma forma boa, isso acontece, né? Então é legal da gente também perceber quais são esses nossos processos. Sim. Né? Por que a gente tá dessa forma? Por que isso tá mexendo com a gente, né? Então é super importante, assim. Que são os famosos gatilhos, né? Gatilhos, E como a nossa história de vida, o que a gente passa, as nossas experiências tem a ver em como a gente vai ativar essa ansiedade, né? Sim. Bora pra próxima? Vamos! Oi, meu nome é Larissa, eu tô mandando esse áudio por conta da atividade proposta no último podcast. Antes eu gostaria de dizer que eu tô achando fantástico as discussões que vocês estão propondo, fazem a gente refletir durante o episódio ou depois do episódio também. É quase que uma sessão de terapia, só que bem mais leve, né? Tô achando muito legal e interessante. Bom, ansiedade, né? Ansiedade é um problema grande na minha vida, acho que de muita gente, poucas pessoas sabem reconhecer, né? Mas é realmente um grande problema. Eu lembro de uma situação, há muitos anos atrás, eu era uma jovem, adolescente, tinha comprado uma festa, eu e meu namorado da época, a gente comprou para ir numa festa universitária, uns ingressos, e eu simplesmente esqueci dessa festa, esqueci do dia, achei que era numa semana e era antes, né? Aí meu namorado chegou em casa pra me buscar com muitas horas de antecedência, que ele ia ficar lá, a gente ia comer alguma coisa, depois ia sair. E ele pegou e falou assim, você não tá pronta? Né? Mas dá tempo, a festa é hoje. E eu comecei a entrar em desespero, porque eu não tava preparada, sabe, pra essa festa. E não era questão de eu não estar preparada, não saber a roupa que eu ia, ou não estar maquiada ainda. Não era isso, era o não preparo mental, assim. E aquilo me gerou um estresse muito grande, que eu comecei a falar assim, não vou, não tem como, não tô pronta, não tô preparada, não tô preparada. A sorte que ele é uma pessoa muito legal, entendeu que tava acontecendo alguma coisa ali, e a gente não foi pra festa, a gente acabou perdendo esses ingressos, mas é uma questão que eu não esqueço, assim, porque essa ansiedade, esse medo, eu não sei direito o que aconteceu ali, me paralisou completamente. Foi muito esquisito, né? Mas depois eu levei pra terapia, tá tudo certo hoje em dia, tá bom? Sucesso, meninas, do podcast, eu tô adorando, valeu! Primeiramente, maravilhosa, né? Muito obrigada por toda a audiência que você tem dado pra gente. Por todo o carinho, né? Sim. E por estar sempre interagindo, né? A gente ama essa troca e esse feedback, porque a gente criou o podcast justamente pra isso, né? Pra que a gente se conectasse de alguma forma. Então é muito, muito legal, assim, ver essas coisas acontecendo. Sim.
deixa meu coraçãozinho aquecido. Mas vamos lá. Ela foi falando e eu fiquei pensando o quanto que aquela situação tirou ela desse controle, né? Exato. Então, na minha cabeça vem muito como se tivesse tirado o chão dela. Tipo, e agora? O que eu faço? E por mais que ela falou, não foi pela roupa, pela maquiagem, pelo ir, mas ao mesmo tempo eu não tava preparada. Eu conto que uma coisa muito simples ativou o corpo dela de uma forma, assim, tamanha que desestabilizou total. Tipo, essa falta de controle. Que tá totalmente relacionada, né, com a ansiedade ali. Como às vezes quando a gente perde esse controle e não tem recursos para lidar com isso, Sim. A gente acaba entrando, né, nesse sofrimento, assim, algo que muito pode acontecer, assim. E eu achei muito importante essa atitude do namorado dela de acolher tudo isso. Porque aí eu acho que muitas pessoas só pensam, tipo assim, nossa, pra que uma reação exagerada pra uma situação tão simples? E aí não, ele veio, ele acolheu e tá tudo bem, não vamos ficar em casa. E quanto que essa atitude é muito bonita, né? De acolher o que o outro tá sentindo, mesmo não sentindo aquilo, não passando por aquilo. Essa percepção, eu acho que foi algo que a gente até falou no outro episódio, quanto que essa rede de apoio, ela é importante, né? Porque às vezes quando a gente não sabe lidar ou não entende até o que tá acontecendo, é importante ter esse olhar de alguém falar, não, tudo bem, tô entendendo, tá muito difícil pra você. Sim. Então o que a gente pode fazer em relação a isso? Né? E depois ela comentou aqui que foi pra terapia, conversou na terapia, que também é outra rede de apoio. Sim. Então, o quanto é importante isso, né? Muito legal tudo isso. Vamos pra próxima? Vamos. Oi meninas, tudo bom? Tudo bem, Laura, Débora? Então, infelizmente não tenho nenhuma história boa que a ansiedade tenha me ajudado, só que tenha me atrapalhado. Mas vamos lá. Na época da pandemia, eu trabalhava numa empresa de cobrança, né, que presta serviços para outras empresas. Na época da pandemia, a gente ficou em home office há alguns meses e teve uma reunião com o diretor da empresa que a gente prestava serviço. Então, na hora que entrou lá, a gente fez a reunião pelo Zoom, e na hora que entrou essa reunião, me deu crise de ansiedade na hora da reunião, porque a minha gerente tinha pedido pra... Eu não lembro o que ela tinha falado na hora pra gente explicar pro diretor, mas todas as pessoas que estavam lá da equipe tinha que falar com o diretor. Eu travei, eu não consegui falar. Na hora eu comecei a tremer e eu saí da reunião. Tipo, foi muito assim, constrangedor, só que eu travei. Eu não consigo falar em público. Eu travo. Eu falo assim, eu considero que eu falo muito bem pra individualmente, mas pra falar em público eu não consigo, não sai nada. Isso devido à ansiedade. Poxa, eu conto que essa situação deve ter sido constrangedora, né? Porque, já pensou, você tem que apresentar um negócio ali pro seu chefe e você não consegue falar? Eu me senti muito próxima, agora você falou de outra situação dessa, eu me senti muito próxima, assim, porque foi a situação que eu falei aqui também, né? O quanto que é um medo, assim, que vai surgindo, que vai tomando conta e a gente só quer sair dali. Sim. Né? Então, ela teve até a estratégia de sair da entrevista, não. Da reunião, mas... Porque é isso, né? O nosso corpo identifica como uma ameaça. Então, o que a gente pode fazer para sair dessa ameaça? E aí, a gente pode tomar algumas decisões que, de repente, colocam a gente em situações também desconfortáveis, né? De sair de uma reunião de emprego ou... enfim, de diversas outras coisas que a gente possa falar aqui, né? Então, como que essa ansiedade, quando a gente tá grudado nela, quando a gente mergulha nela, ela também pode gerar muito sofrimento pra gente, né? Vamos pra próxima? Vamos. Bom, eu sou muito ansioso e tento me controlar agora.
Mas, assim, são diversas coisinhas bestas, né? Uma vez eu, com muita ansiedade, paguei meu cartão antecipado e no final das contas não liberou. E eu precisava do dinheiro. Então a ansiedade me atrapalhou. Uma coisa também besta, né? No meu serviço, uma vez eu fiquei sabendo que meus 10% ia subir, minha caixinha, né? Eu fiquei ansioso aquilo ali para acontecer logo e eu percebi que não aconteceu. Cheguei no gerente e perguntei para ele. Aí o gerente comentou isso com o dono, que é o Sérgio, e eu fui para a reunião e levei mal, como se estivesse cobrando ali. Então, se eu não fosse ansioso, tivesse aguardado um tempo, na sua hora teria acontecido. Aí no final das contas, demorou um pouco para subir. Ai, que situação, né? Mas eu não entendi. No primeiro áudio, ele pagou a conta e A fatura antecipada E pra aí não liberar cobrou? o limite. Não, pra liberar o limite do cartão. Entendi. Aí não liberou, e o dinheiro que ele usou pra antecipar a fatura, ele precisava que ele ia usar o cartão pra... Ai. Nossa, eu tô muito triste. Sim. A situação muito... O que eu faço agora? E como tem isso, né, de quando a gente se sente ansioso, a gente tem isso de agir também, né? E a gente às vezes acaba agindo, tentando adivinhar, tentando supor uma realidade que não é o que vai acontecer. Sim. Né? Tentando adivinhar esse futuro que não condiz com o que tá acontecendo, né? Acho que até no segundo áudio ele falou também um pouquinho sobre isso. Sim. Dá pra ver o quanto que ele agiu de forma impulsiva, né? Então a ansiedade impulsionou ele a agir daquela forma e deu muito errado. Como ela também tem esse lado, né? Sim. E vamos pra próxima? Uma situação que a ansiedade me ajudou foi em época de provas de faculdade. Era uma matéria muito difícil, assim, a mais difícil do curso. E eu tava na primeira aula e eu já tava, assim, estudando todas as próximas aulas, porque eu tinha muito medo de reprovar. Então, apesar da ansiedade estar me consumindo, com certeza ela me ajudou e me motivou a estudar mais e correr mais atrás dessa matéria. E uma história que a ansiedade não me ajudou foi quando eu estava participando de um processo seletivo na empresa que eu trabalhava. E eu estava muito pilhada com isso, com todas as etapas. Estava ainda, sei lá, na primeira etapa, eu já estava pensando na etapa final, que eu ia ter que montar uma apresentação. Então, teve momentos que eu não dormia por causa disso, pensando, assim, que poderia acontecer ou não nessa apresentação, como eu lidaria com tudo. Então foi um tempo bem ruim. Eu acho que esses 2 áudios exemplificam muito bem tudo que a gente já falou até agora, né? Sim. Quanto que a ansiedade ela pode nos deixar alerta e para isso de vou me preparar mais. Então igual ela trouxe, eu tava com medo de reprovar e aí eu me dediquei um pouco mais e deu tudo certo. E o quanto que ela também trouxe esse lado ruim de fiquei muito alerta e deu muito errado, esqueci de olhar pro hoje. Tava muito focada na manhã, na apresentação final e não foquei no hoje, não conseguia dormir. Quanto que ela não tava vivendo hoje pensando no amanhã. O quanto essas preocupações, e até é importante, né, de tudo que a gente já falou aqui sobre ansiedade, que de certa forma a ansiedade não é uma coisa ruim. Sim. Né? Ela vai servir para alguma coisa. Só que o quanto que esse processo e quanto a gente vai intensificando ela e associando cada vez mais com mais ameaças e se apegando, né, a esses pensamentos, a esse futuro, ela vai também trazendo um outro lado que é de muito sofrimento. Sim. Né? Então, saber identificar, né, a ansiedade não é uma coisa ruim. Né? Mas é o que eu faço quando eu tenho essa ansiedade, como eu olho para essa ansiedade, como de repente eu tô me relacionando com as coisas, né? Porque se é um processo que acontece, se é um processo humano, não tem como a gente fugir dele, né? Ele vai naturalmente acontecer nas situações, né? Mas é o que fazer quando isso acontece, ou como lidar com isso, né? Eu acho que acabou linkando, esse foi o último áudio que acabou linkando também com tudo que a gente já falou. Sim. Né? E a gente já gostou muito de fazer o podcast dessa forma. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam sobre esse episódio, como foi pra vocês esse formato mais interativo. A gente vai gostar muito de saber.
Sim, e se você tem alguma situação que você passou, você pode deixar aqui nos comentários, que a gente vai ler. E quem sabe, né, a gente não faz um vídeo respondendo algumas perguntas, caso vocês também gostem desse tipo de conteúdo. Mas deixa aqui uma situação que você passou, seja que a ansiedade te ajudou ou te atrapalhou, que a gente vai gostar de saber também. E espero que esse episódio de hoje tenha te ajudado de alguma forma, tenha feito você conseguir enxergar, talvez até se você passa por momentos parecidos, sabe? Tem muita gente que não consegue identificar a ansiedade. Então, porque, eu não tenho taquicardia, eu não tenho a famosa suadeira, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas tem muita gente que é extremamente ansiosa, mas não demonstra todos esses sintomas, né? Tem gente que tem a mente muito acelerada. Então, não demonstra nenhum sintoma físico, mas a mente não para, e aí deita na cama e não consegue dormir, porque a mente não para. E aí tem muita gente que nem sabe que isso é ansiedade. Só fala, não, eu tô pensando muito. E aí muitas vezes é ansiedade. A cabeça até dói, né? Até dói. Sim. Então, se você é uma dessas pessoas que não sabia, coloca aqui no comentário. Acabei de descobrir que eu sou ansiosa, que eu sou ansioso. E eu acho que vivendo também na sociedade que a gente vive é muito difícil, né? A gente acabar não tendo alguma coisa assim. Porque é uma sociedade que a gente já falou um pouco aqui, que são muitos estímulos, a gente parte de muitos fatores sociais, né? Então, como a gente pode também... isso acaba cada vez mais fazendo parte do nosso dia a dia, assim. Acaba sendo um novo normal, né? E para encerrar esse podcast, você tem alguma indicação sobre isso? Algo que você leu, ouviu, viu? Eu acho que a minha indicação vai ser a coisa mais aleatória que você vai ouvir hoje. Eu tava pensando sobre o que indicar e me veio muito na cabeça o filme Frozen. Uma animação. Eu acho que esse filme, ele retrata muito a forma que a gente age quando nós estamos ansiosos. Então traz a história de uma menininha que machucou a irmã sem querer, numa brincadeira. E aí ela passou anos trancada dentro de um quarto. E aí ela vai ser coroada rainha. E aí no dia da coroação dela, ela tem que sair e não fazer mal pra ninguém. Até porque ela dispara gelo pelas mãos. E aí ela, muito presa nisso de eu não posso fazer mal, eu vou ficar com a luva, vai dar tudo certo porque eu estou com a luva, sabe? Ela se programou pra isso e colocou a luva. E aí, por conta de tanta ansiedade, ela acabou fazendo o que ela mais temia. Machucou a irmã dela, e aí o filme traz toda uma aventura de vamos atrás da cura. Minha irmã tá a menina ficou com o coração congelado. E aí o quanto que a ansiedade, aquilo que ela tinha tanto medo, acabou acontecendo por conta da ansiedade que ela sentiu ali naquele momento. E aí o movimento dela diante de tudo isso foi se recolher, né? Tipo, eu vou me afastar. Eu ia falar até isso, né? O quanto que no filme ela faz isso, ela tenta a todo momento se afastar do estímulo que é machucar a irmã. Sim. Né? Então ela vai morar em outro lugar, ela vai se esconder, não vai mais aparecer pra ninguém. Então constantemente ela tenta se afastar desse estímulo, entra em sofrimento, acaba, né, se tendo ali o isolamento social. Então vai gerando outros processos nela, outros questionamentos nela. E no final, o afastar-se da irmã, né, também gera ali uma outra situação que faz ela entrar em sofrimento. Então, acho legal, assim, porque mostra direitinho, né? Sim. Acho que é uma animação. Tem muita gente que fala, nossa, que filme besta, né? É um filme infantil. É infantil, mas retrata muito bem isso, né? A indicação que eu tenho, ela também é um filme meio bobinho, assim, sabe? Desses de adolescente, assim. Mas é legal porque traz essa ideia da ansiedade, principalmente do medo, né? Ele chama 100 medos. Então, 100, o número 100 medos, né? Tem no Netflix. E ele conta a história de uma menina que ela é diagnosticada com muitos transtornos de ansiedade. Assim, no começo do filme, ela sai listando ali. E aí, ela se vê num ambiente extremamente restrito. Então, as coisas que ela faz são poucas, ela não trabalha, ela nunca viajou, porque ela tem uma série de medos. Então, ela foi restringindo a vida dela por conta desses medos.
E aí uma amiga muito importante para ela, uma amiga que ela conheceu desde a infância, vai ajudando ela a construir uma lista de coisas para ela se expor, porque ela faz terapia e aí ela foi, né, a terapeuta falou que isso era importante e daí elas constroem juntas. Só que aí o que acontece? Acho que isso não é spoiler, porque mostra bem no começo do filme, assim, mas essa amiga morre. E aí ela se vê sozinha tendo que fazer aquilo. Então ela se fecha, né? Ela guardou essa lista e durante muito tempo ela não revisitou ali. Até que acontece ali uma situação no filme que ela entra em contato com essa lista e ela começa a se expor a algumas dessas coisas. E mostra a importância que é você ter uma rede de apoio, né? Porque foi a partir do apoio das outras pessoas que ela se sentiu um pouquinho mais segura para conseguir fazer essas coisas. E aí esse processo foi indo de uma certa forma que ela foi fazendo as coisas sem precisar de alguém ali do lado dela. Então, eu acho que mostra muito isso, né? Essa relação também ali com a ansiedade, como ela pode ir travando a gente em muitos aspectos. Eu achei legal esse processo de sair desse lugar, né? Uhum. Então, traz os aspectos, mas também traz o quanto que é difícil sair desse lugar e o quanto que tem esse diferencial de ter uma rede de apoio. Exato. Que aí parece que torna o processo mais leve, né? Ou menos difícil. Uhum. Apoio social é tudo. Sim. Né? Terminamos por hoje. Mais um podcast, um episódio. Nos vemos então na próxima quinta. E é isso. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau.